Fala, meus queridos, muito boa noite, né, pessoal? Bom, vamos lá, deixa eu compartilhar a tela aqui com vocês. Aqui, lá inteiro. Beleza. Tá todo mundo vendo minha tela aí, né, pessoal? De boa, tá dando de ver. Bom, vamos lá, meus queridos. Deixa eu só tirar essas coisas aqui para não confundir a cabeça de vocês, por enquanto. Isso, deixar o gráfico bonitinho, limpinho, isso, limpo. Pessoal, vamos lá. Movimentação de vela. Qual que é a questão da movimentação? Pessoal, para quem sabe operar B3, igual o nosso amigo Rafael aí, ele já mais ou menos entendeu por que eu uso a movimentação a nosso favor. Mas para quem não sabe, o que acontece, pessoal? Quando a gente faz uma operação, a gente está fazendo uma conversão. Por isso que significa opções, porque a gente está comprando opções num preço para vender em outro. Vamos supor, se você faz uma compra, você está pegando a opção aqui, perfeito. Que fique bem claro isso, ó. Você está pegando a opção aqui e deseja que o preço suba daqui para cima para você poder vender e realizar o lucro, perfeito? Se você vende na opção, você vende aqui, é como se fosse você alugasse para você vender mais baixo para você ter o lucro. Conseguiram entender ou não? Sim. Então o que acontece? Por isso a gente trabalha a conversão. Por isso que o gráfico sempre vai estar andando ou para cima ou para baixo para haver a conversão. Agora nesse momento eu preciso de 1.09.7520 dólar para se ter 1 euro, perfeito? E aqui seria euro USD. Então a gente sempre vai trabalhar a conversão. Aí o que a galera, por que essa questão da movimentação é tão importante? Porque o que acontece? Se o mercado desce, se ele desce primeiro, o que acontece? Quando o gráfico está deixando sombra, se o gráfico está deixando velas de retração, vamos supor, se o mercado está deixando vela de retração, por que eu uso a movimentação ao meu favor? Cara, se o mercado desce primeiro, ele tende a subir, porque ele vai descer até rejeitar uma taxa, que seria uma rejeição, ou pegar uma compra muito forte para ele poder retrair. Então esse seria a questão da movimentação, por isso que é tão importante a gente usar a movimentação a nosso favor. Conseguiram compreender ou não? Ficou difícil? Tranquilo. Tá tranquilo? Conseguiu também, Lucas? Tá conseguindo acompanhar o raciocínio? Por isso que toda vez que a gente for pegar umas operações, a gente tem que olhar o passado. O que seria o passado? Cara, olhar um pouquinho para trás. Aqui, ó, o mercado subiu, rejeitou essa taxa, fechou para baixo. Aqui, provavelmente o mercado abriu, desceu, rejeitou essa taxa e depois subiu. Consegue ver aí? Aqui o mercado subiu primeiro, rejeitou essa taxa e desceu. Aqui o mercado subiu, rejeitou essa taxa aqui de cima. Aqui provavelmente o mercado abriu, subiu, rejeitou essa taxa e veio aqui embaixo também e rejeitou a taxa de baixo. Então por isso que quando deixa esse tipo de velinha aqui, a gente não pega operação. Só que isso aqui é uma coisa que eu vou passar para vocês mais lá na frente. Aqui o mercado subiu, ó, rejeitou a taxa. Aí, o que acontece, ó, nessa vela aqui, ó, o mercado simplesmente desceu, tá vendo? E veio rejeitar essa taxa aqui embaixo. Porém, eu tenho quase certeza que o mercado não veio buscar essa taxa aqui no tempo pra gente fazer a entrada. Provavelmente ele deve ter buscado até aqui, assim, ó. Então, por isso que a gente tem que tomar cuidado com algumas operações, entendeu? A gente usa a movimentação a nosso favor e a gente vê se está respeitando antes de tudo. Antes da gente começar a pegar nossas operações, a gente vê se está respeitando a movimentação. Perfeito. Quer um gráfico perfeito esse horário? É esse aqui, ó. Foi até bom a gente pegar as aulas nesse horário, ó. Vou mostrar para vocês um gráfico perfeito com movimentação esse horário. Ah, não brinca aqui hoje não. Ó, pessoal, ó, áudio USD. O que acontece? O áudio USD, agora na madrugada, ele começa a ter muita retração. Então por isso que não dá pra gente operar retração num gráfico que tá deixando assim, ó, vela grande e vela cheia, vela sem pavio, tá? Não dá pra gente operar retração, o nosso operacional não funciona num gráfico assim, tá, pessoal? Por que não funciona? Porque eu preciso da rejeição da taxa. Eu preciso que o gráfico esteja deixando sombra.
Igual aqui, ó, o mercado veio, ó, rejeitou essa venda, tá vendo? Rejeitou daqui para baixo, então provavelmente dali ele vai fechar dali para cima. Então essa aqui é o segredo da coisa. Então vocês têm que pegar um gráfico que está respeitando. Porque o que acontece? Se você pegar um gráfico que está deixando vela cheia, ele vai descer no primeiro toque, vai marcar, vamos supor aqui, aí ele vai retrair, aí no final ele vai fazer assim, ó. Aí você pegou uma compra e você fala, cara, mas por que não respeitou? Não respeitou porque simplesmente fez o padrão para não respeitar. O gráfico não está deixando sombra. Conseguiu entender? Então por esse motivo a gente precisa de um gráfico deixando sombra, pessoal. Nós precisamos de um gráfico deixando sombra. O gráfico tem que estar dando rejeição de taxa. Isso seria a questão de deixar sombra. Toda vez que o mercado deixa, olha lá, tipo aqui, ele veio embaixo, tá vendo? Ó, negou abaixo, a gente já não pega mais a operação. Tipo, se a gente fosse pegar um call, eu queria que fosse um call aqui, porém ele não veio, negou abaixo e vai subir lá. Quando ele sobe, pessoal, quando ele sobe assim, ó, por exemplo, ele dá uma negadinha e sobe. Aqui em cima, uma questão que eu esqueci de explicar para vocês. Aqui em cima, tudo que tem para cima do preço aqui é venda, tá, pessoal? E tudo que tem para baixo aqui é compra. O que significa isso? Se o gráfico descer, ele vai pegar força de compra. Se o gráfico subir, ele vai pegar força de venda. Ele sempre vai estar abrindo o ordem ao contrário da direção dele. E vai estar fechando o ordem também. Mas para mim explicar para vocês, para ficar mais simples, seria desse jeito, entendeu? Toda vez que o gráfico descer aqui, ó, por exemplo, ali ele subiu. Ele vai pegar todas as forças de venda e provavelmente vai fechar essa vela retraindo, né? Quando o gráfico está retraindo, ele fecha essa vela retraindo. Porém agora não está num cenário tão bonito. Mas pessoal, tá, entenderam bem essa parte, né? Entendi. Esse gatilho da movimentação, cara, se você usar ele para qualquer operacional, ele vai te ajudar demais, 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 demais. Pode ter certeza. Bom, falamos da movimentação, né? Agora o que acontece? Em algumas zonas, o mercado vai fazer uma movimentação contrária. O que seria essa movimentação contrária? Vamos supor que aqui em cima a gente tinha uma zona de resistência, tá? A gente tinha uma zona de resistência, aí o mercado veio, vamos supor, Alderley, eu queria pegar um put aqui, ó. Vamos supor que tá uma zona bonita, né? Tá deixou pavio nessa vela aqui também, tá? E essa daqui veio próximo assim, ficou bonitinho assim a zona, tá vendo? Pavio, pavio, pavio aqui, pavio aqui. Aí o gráfico faz isso aqui, ó. Ele abre a vela, perfeito. Como eu quero pegar um put, o que a vela tem que fazer primeiro? Ela tem que subir primeiro, perfeito? Aí ele faz esse movimento aqui, ó. Isso aqui seria uma operação da movimentação contrária. Porque eu queria que o mercado subisse primeiro, porém ele veio buscar a parte de baixo. Quando ele vir aqui eu pego um call e provavelmente essa vela fecha assim, ó. Isso seria um gatilho da movimentação contrária, tá, pessoal? Que tem a movimentação correta, que é quando eu quero que busque a zona, e tem a movimentação contrária. Só que para você usar a movimentação contrária, você tem que ter no mínimo 5 confluência. Que também seria quase a mesma coisa que a gente utiliza para poder pegar a movimentação certa. Compreenderam? Não? Tá difícil? Entendi. É que é simples assim, tipo, para todo lado que o mercado movimentar, por exemplo, ele movimentou primeiro para cima, para um call, você vai pegar um put. Então você vai ver o que tem para você poder pegar um put. Ele movimentou para baixo. Ah, Alderley, mas eu queria pegar um put aqui nessa zona aqui em cima, que agora tá ficando bonita, mas o mercado desceu só um pouquinho aqui, ó, desceu só um pouquinho assim e veio buscar. Cara, eu não pego. Eu simplesmente não pego. Porque o que acontece? Se vocês for prestar atenção, a maioria das velas de rompimento, ela sempre faz uma rejeição de taxa. Tipo, parece ser, pra gente parece ser ingênuo, parece ser só um paviozinho lá embaixo, mas que faz total diferença. Pessoal, vamos lá. Expliquei a movimentação, agora eu vou explicar uma questão muito interessante para vocês. Toda vez que vocês forem operar, vocês vão olhar isso aqui, ó. Vamos supor, eu estou aqui no áudio SD. Vocês conseguem ver que o tamanho das velas tem um padrão? Ou não? Tipo, ó, essa vela aqui é desse... O corpo, principalmente o corpo, tá, pessoal? A gente olha só o corpo, ó. Vocês conseguem ver que todos os corpos têm um padrão desse tamanho aqui, ó. Vou fazer mais simples aqui, ó, para ficar mais fácil para vocês, ó.
Tipo, ó, vocês conseguem ver que todos os corpos das velas têm esse padrão assim, ó. Tem esse padrão de corpo aqui. Consegue ver, ó, aqui já ficou menor, ficou menor, tá vendo, ó? Vocês conseguem ver que tem um padrão? O que acontece, pessoal? A gente, toda vez que a gente vai pegar a operação, uma das coisas que eu presto muita atenção é o tamanho do corpo das velas. Por quê? Cara, ele me indica mais ou menos na onde vai retrair. Vamos supor que você tem uma zona de resistência aqui, igual tá se formando, mas daí o gráfico dá uma vela de cal aqui assim, ó. Vou desenhar um pouquinho, vou desenhar no padrão a vela, tá? No padrão seria isso aqui. Aí a próxima vela vem aqui assim, ó. Aí você fala, pô, Dirley, eu não vou pegar a entrada porque rompeu minha zona de resistência. Mas não rompeu, ele só tá fazendo o padrão para fechar o tamanho do corpo. Se ele crescer mais do que o tamanho do corpo, a entrada ainda fica mais assertiva. Porque, cara, eu tenho a possibilidade da vela ainda retrair, porque ela tá saindo fora do padrão que tá acontecendo no momento. Conseguiram compreender ou não? Sim. Essa parte também é muito interessante e depois vocês vão ver que tudo se encaixa. Porque o que acontece? Se o gráfico vem, tá deixando umas velinhas pequenininha e bastante sombra, assim, ó, tá deixando umas velinhas pequenininha e bastante sombra. Aí vamos supor que a gente tem uma operação aqui, ó. A gente tem uma vela de put. Deixa eu desenhar essa vela mais pra cá. Mais perto aqui, ó. A gente tem uma vela de put, ó. A gente tem um put gigantesco aqui, beleza? Aí nós temos uma velinha de cal desse tamanho. Aí a gente tem outra velinha de cal aqui desse tamanho. Perfeito. E daí o mercado abre simplesmente faz isso aqui, ó. A gente tem uma operação aqui. Tem. Tem? Tem operação pra onde? Pra put ou pra cal? Pra cal. Pra cal? A gente tem uma operação assim. Se ele vir buscar embaixo primeiro, sim. Se ele vir buscar em cima primeiro, a gente tem um put. De qualquer jeito aqui a gente tem uma operação. Por quê? Cara, o mercado começou a deixar os corpos pequenos e começou a deixar mais pavio. Então por isso que a gente tem a necessidade aí do mercado deixar sombra. Então toda vez vocês vão prestar atenção nisso, ó. Aqui, ó, seria um tipo de entrada que eu não pegaria se o mercado viesse buscar a zona de resistência aqui de primeira. Por quê? Cara, olha o padrão, ó. Uma vela. Não, mas no caso eu falei que nem pra cal. Aham. Ele foi perdendo força. Aquele candle ele tentou buscar ainda stops lá em cima, né? Aham. Conseguir mais força, só que daí ele ia voltar para baixo, não seria isso? Isso, a tendência era ser um put, né? Do jeito que buscou. Aqui, ó, seria outro modo também que a gente não pegaria operação, ó. Tipo, vamos supor, buscou a zona de resistência. Galera, mercado é detalhe, tipo, é detalhe. Você tem que prestar atenção nos detalhes. Ó, a gente tinha uma operação aqui. Porém, aqui abriu o próximo, então a gente não pegaria, porque o corpo da vela aqui, ó, para poder caber o corpo da vela, a vela vai ter que vir até aqui, então vai romper demais. Você tem que se atentar nos detalhes. Outro detalhe que a gente tem aqui, ó, vela, tá vendo? Ó, tem uma vela de cal, outra vela de cal, outra vela de cal. Nós já tem um sequencial aqui. É uma coisa boa, porém para você usar no suporte de resistência é horrível. Outra coisa, o corpo das velas tá ficando maior, tá vendo? O que significa isso? Cara, o mercado tá ganhando mais força de alta. Então essa próxima vela aqui pode decolar. Se fazer a movimentação certa de descer aqui um pouquinho, é mais fácil você pegar um cal aqui do que pegar um put. Mas aqui, ó, movimentou. O doji eu não sei, né? Que a gente não prestou atenção para onde movimentou. Mas aqui, ó, movimentou primeiro para cima. Então, meus queridos, esse é o gatilho aí de movimentação. E juntando tudinho nesse juntado aqui, a gente tem uma entrada que chama o pulo do gato, né? Que seria o pulo do gato. Vamos supor que a gente tem uma zona aqui, ó. Vou fazer uma suposição. Ah lá, e virou, ó, o áudio SD. Deixa eu colocar de 5 segundos aqui só pra mim ver pra onde movimentou primeiro. Movimentou pra cá o primeiro essa vela. O primeiro piquete ali foi pra cal. É uma coisa também que vocês têm que prestar atenção, galera. Como assim prestar atenção? Cara, se você tá aqui, ó, movimentou pra cal, então essa vela tem uma grande possibilidade de ser um put, tá?
como movimentou aqui. Vocês têm que prestar atenção. Vamos supor, o gráfico não está respeitando. Então esse par não está respeitando movimentação. Então simplesmente não serve para mim poder usar o meu operacional. E assim a gente vai separando os pares, tá? Vamos lá. A gente tem uma operação, vamos supor. Vou pegar um riscado aqui do passado só para nós ter uma base, tá? Ó, nós temos uma entrada aqui. Deixa eu ver se tem uma mais bonitinha. Aqui, cruzado. Aqui. Não deu. Aqui vai dar, ó. Aqui vai dar uma entrada. Perfeito. Nós temos uma LTB, né, pessoal? E nós temos uma LTA. Linha tendência de alta e linha tendência de baixa. Deixa eu só fazer um negócio aqui diferente. Ó. Pessoal, o que acontece aqui, ó? Vou mostrar pra vocês, ó. Ô filho, volta aqui. Ó, aqui, pessoal. Vocês conseguem ver, ó, aqui o mercado tentou romper, tá vendo? Rompeu pra baixo, devolveu. Aqui a gente tinha uma entrada, perfeito? O que acontece? O mercado veio. Com certeza, pelo tamanho dos pavios que deixou aqui, essa vela veio com um pulo de vela aqui embaixo. E a gente tinha quantas referências ali? A gente tinha uma referência de LTA, né? Que tinha sido rompida, porém depois devolveu. A gente tinha uma LTB. A gente provavelmente tinha uma zona de suporte aqui nessa taxa. Então o que acontece? E a gente ainda tinha o pulo, que é o pulo de vela. E pode ver, ó, essa vela movimentou simplesmente, ó, só para baixo. Provavelmente ela foi lá com pulo de vela. Eu não creio que ela tenha ido lá direto, tá, pessoal? Ela pode ter vindo aqui, depois retraído um pouquinho e pulado lá de uma vez, tá? Porque a gente até não viu acontecendo, mas provavelmente aconteceu isso. Então, a questão do pulo, se ele pular, se o mercado der um pulo de uma vez numa zona muito interessante, é uma ótima oportunidade. Porque o que acontece? Cara, a vela vai ter que sair do padrão para pular, tá? Para buscar a taxa. Sem falar que se ela dá um pulo para cima de uma vez, ela sai abrindo todas as ordens, igual eu falei para vocês, tipo. Vamos supor que é uma vela de call, a vela estica assim, ó. Ela tem a possibilidade de pegar todas as ordens de venda que tem posicionado para cima. E isso, o que acontece? O mercado vai acabar descendo. Então por esse motivo aí que quando ele dá o pulo é melhor. Quando o mercado vai assim, ó, vamos supor, ele abre uma velinha. Macete também, então o mercado abre uma velinha de call, aí a velinha faz isso aqui assim, ó. Ela volta, aí ela rompe aquele paviozinho que ela veio, ela volta, aí ela vai de novo, rompe aquele paviozinho. Aí ela volta, ela vai de novo e rompe. Cara, esse aqui é um tipo de movimento que eu não gosto de operar. Tipo, geralmente quando o par tá fazendo esse tipo de movimento aqui, que eu já tô analisando e eu vejo esse tipo de movimento aqui, eu falo pra vocês, galera, não vou nem usar esse par aqui. Conseguiu compreender? Tipo, eu gosto quando ele vai, marca, volta, entendeu? E dá um pulo pra gente poder pegar de novo a entrada. Quando ele vai e rompe da primeira vez, tipo, ele pode até romper, mas ele vai romper com um pulo de vela. Conseguiram compreender, pessoal? Tá difícil? Entendi. Entendeu mesmo, meu querido? Tá conseguindo compreender aí, Lucas? Tá difícil? O cara tá quietinho, não sei o que aconteceu com ele. Bom, tomara que ele saiba que o microfone dele tá mutado. Vamos lá. Não, tô de boa, já tô escutando aqui. Olha esse pulo que o EuroGBP fez, ó. Tá vendo, ó? Recém eu abri, só que aqui, ó, é um tipo de operação que, meu Deus do céu. Olha o gap que deu. Tá vendo? Ele foi lá de um pulo só. E outra coisa que eu esqueci de falar pra vocês, que é muito interessante. Tipo, quando o mercado dá esse pulinho e fica parado, pessoal, ainda é melhor, tá? Porque o que acontece? Quando o mercado bate e explode, na maioria das vezes que ele bate e marca, ele faz... Lembra que eu sempre falo pra vocês na live? Pessoal, EuroGBP, ele vai pular mais embaixo aí. Ele vai pular mais embaixo aí. Por quê, galera? Porque quando ele bate e volta, a tendência dele é esperar aqui um pouquinho e vir buscar mais embaixo aqui. Então por isso que eu falo pra vocês, quando ele vai num pulo só, fica parado e dá tempo de você pegar a entrada, é bonito. Agora quando ele pula e volta, pode ter certeza que ele vai pular de novo, vai buscar outra taxa mais embaixo. Tipo, aqui mesmo no EuroGBP, foi uma operação quase sem parâmetro, porém foi um pulo de vela. A gente tinha o quê?
Tinha um LTA aqui, talvez se cruzar um LTA aqui, ó, vai ter pegado próximo, mas eu acho que não tocou. E agora, ó, o movimento que ele tá fazendo. Aqui pra gente poder pegar uma operação, o que ele tinha que fazer? Ele tinha que dar um pulo de vela, correto? Certo. Compreenderam então, meus queridos? Então Sim. tá, agora eu vou fazer um negócio com vocês aqui que eu acho que vai ajudar bastante. Pessoal, o Euro USD tá bonito pra gente poder pegar nossas operações? Como é que eu vou analisar? Queria chegar nesse ponto aí. Como é que eu vou analisar? Pessoal, a primeira coisa que eu vejo é se o gráfico tá deixando sombra. Se o gráfico tá deixando sombra, ele tem uma possibilidade muito grande. Segundo passo que eu vejo, galera, o gráfico está respeitando movimentação. Vamos ver se essa vela do Euro GBP vai marcar. Ó, marcou aqui e não pode romper ali, pessoal. Euro GBP não vai poder romper aqui, ó. Não vai poder romper ali. Essa vela tem que fechar daí para cima, porque ele marcou ali, ó. Vamos ver se está respeitando movimentação. Pulando depois do tempo, geralmente quando faz isso aí, tá? É que realmente não tá respeitando. Essa daí eu não sabia não. Quando o mercado pula depois do tempo, que vamos supor, eu tenho tempo aqui pra mim poder pegar a entrada, né? Quando o Certo. mercado tá pulando depois do tempo, quer dizer que realmente não tá respeitando, entendeu? Então, por esse motivo aí, a gente descartaria o Euro USD. O áudio USD, pessoal, tá bonito, né? A gente pegar nossas operações. Vamos ver. A gente vai fazer a mesma coisa. Tá deixando sombra? Tá meio lá, meio cá. Como é que tá o padrão das velas? Ah, tá dando umas velas pequenas, umas velas grandes. Então, isso quer dizer o quê? O mercado realmente tá um pouquinho perigoso. Vamos ver se vai dar um pulo ali, se vai rejeitar uma taxa pra gente poder marcar. Ó, rejeitou ali, tá vendo, pessoal? O mercado não pode fechar o mercado tem que fechar dali para cima. Isso aqui não é operacional, tá, pessoal? É apenas uma confluência. Pelo amor de Deus, não vão pegar a operação simplesmente porque o mercado tá fazendo isso, tá? Certo. Por favor. Depois que eu ensinar os gatilhos, daí vocês vão juntar tudo, entendeu? Mas agora, de momento, vocês não vão usar só isso aqui. É só simplesmente pra gente poder analisar, pra gente pegar nossas operações. Aí tá, Alderley, respeitou a primeira. Quando que eu sei que tá respeitando? Cara, se você olhou 4 minutos e as 4 respeitou, a probabilidade é que respeite quase todas, tá? Olha lá, ó, de novo, pulando depois do tempo. Não serve. Vamos ficar aqui no Euro GBP. O Euro GBP aí, essa vela é para ser um put, né? Porque pulou para cima, provavelmente a vela tem que ser um put. Vamos lá. Pulo travadinho, tá? Isso aqui geralmente tem que retrair, tá, pessoal? Quando o mercado fica parado. Lembra que eu acabei de falar para vocês? Quando dá o pulo e fica paradinho, o mercado tende a retrair. Quando ele pula e retrai, ele tende a pular um pouco mais para cima. Vamos ver se está respeitando a movimentação. Tem que respeitar aí no mínimo 3 velas para a gente começar a pegar nossas operações. Senão, a gente continua analisando aqui sem problema nenhum. Então vai ser desse jeito que vocês vão escolher os gráficos para vocês fazer as operações de vocês, tá, pessoal? Aqui, ó, o que acontece? O mercado de novo pulou em cima, beleza, já rejeitou aqui. Como é que eu sei que já rejeitou? Porque simplesmente ele veio, deu um pulinho, tá vendo? É mais confiável ainda quando o mercado vira a cor da vela, tá, pessoal? Mas aqui eu vou aceitar como aqui, tá? Uma taxa de rejeição. Tá vendo que ele fez uma movimentação? Ele pulou em cima, rejeitou em cima, pulou embaixo, rejeitou embaixo. Então já acaba ficando um pouco perigoso. Mas por que não fica tão perigoso, galera? A gente tinha uma zona aqui, ó, porém ele foi de segundo movimento. A gente não ia pegar a operação aqui nem para put, nem para call, porém ele teria que ter respeitado ali a abertura do corpo da anterior, que foi onde ele rejeitou a taxa agorinha. Porque primeiro ele negou o quê? Primeiro ele negou a alta, depois ele veio aqui embaixo e negou a baixa. Tem que fechar daí para baixo. Bonito. Agora vamos ver o que vai rejeitar aí.
Esse aí vai ser o terceiro, tá, pessoal? Ó, negou ali, vou marcar aqui. Esse aqui vai ser o terceiro, tá? E agora o que ele fez? Cara, agora ele fez uma movimentação linda, porque veio certinho na zona de pavio, tá vendo? Agora aqui talvez a gente tinha uma entrada. Rejeitou, lindo, virou a cor da vela e tem tudo pra respeitar, tá, pessoal? Só que aqui a gente tá falando no gatilho somente da movimentação, não se esqueçam disso. Pra depois mandar a entrada lá e falar, o Dirley, tô pegando a entrada lá daquele jeito. Aí, não respeitou duas. Opa! Respeitou duas só. E ó, vocês perceberam o que aconteceu com essa vela aqui mesmo fora do tempo? Que movimento que ela fez? O mercado deu um pulo, retraiu e depois pulou lá de novo. Vocês viram isso? Sim. Então, pessoal, o gráfico é muito simples. Depois de você aprender a ler, cara, ele acaba ficando aí, cara, você vai falar, meu Deus, cara, é muito simples. Tipo, depois de você aprender como o gráfico se movimenta, como acontecem as coisas, cara, fica muito fácil. Então, por isso aí, tá, galera, a gente vai encerrar a aula de hoje aqui. Eu creio que ficou alguma dúvida, alguém tá com dúvida. A gente falou aí sobre a movimentação, o tamanho das velas, o porquê que o gráfico tem que estar deixando sombra, porque para deixar sombra ele tem que rejeitar a taxa, então por isso que a gente precisa do gráfico deixando sombra. O pulo do gato eu ensinei para vocês, que é o pulo, só que é aquele pulo travadinho, tá, pessoal? Não é aquele pulo doido que o gráfico pula e retrai, tá? Aquilo lá é pulo de explosão, tipo, ele vai retrair um pouquinho para pegar força para impulsionar de novo, tá? E ensinei vocês também a escolher o gráfico, porque, cara, se você viu a movimentação, se você viu o padrão do tamanho das velas, o gráfico está perfeito para você pegar suas operações. Dali para frente você só vai cuidar os padrões para você começar a pegar suas operações. Tá difícil, Rafael? Foi simples? Foi complicado? Tem alguma dúvida? Tranquilo, só queria saber, por exemplo, para eu olhar o gráfico, se está deixando sombra, eu olho mais ou menos quanto tempo para trás? Cara, 20 minutos no máximo. 20 minutos aí para 1 minuto é suficiente. Beleza. 20 minutos aí é suficiente. Porque o que acontece? O mercado, a sua pergunta é mega interessante. O mercado se movimenta em ciclos. O que seria isso? Cara, uma hora ele vai pegar um ciclo muito bom, outra hora ele vai pegar um ciclo muito difícil. Então geralmente aí são 20 minutos, não passa disso. Tipo, 20 minutos você deixou aí. De 20 minutos, ó, que legal isso. De 20 minutos, se você pegar 20 velas para trás aí e pelo menos 15 estiver deixando pavio, o gráfico tá bonito. Agora o que não pode acontecer é a hora que você começar a pegar as operações e ele começar a quebrar o ciclo, que é o que? Aí começa a dar uma vela cheia, 2, 3, que já tem 15, né? Aí você vai diminuir 3 de retração e vai entrar 3 de vela cheia. Aí simplesmente começa a ficar complicado dali para frente. Conseguiu compreender? Ou não? Vamos supor aqui, né? A gente pegou 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. A gente pegou 15 velas aqui. A gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Praticamente 8 velas ali de retração. Na verdade 9, porque aquela ali pode ter sido um pico de vela. Essa primeira verde e a vermelha também. Então aqui em 15 velas nós tem 10 velas de retração. Ali, ó, aquele padrãozinho ali mesmo que vai fazer no EuroGBP, ó. Essa vela aí lá embaixo, ó, com um pulo travadinho, a gente tem um call ali, ó. Entrada de retração, né? O mercado tá indo de um lado a outro, tá vendo? Ela saiu de cima, tá indo buscar embaixo, porém não foi. Só porque eu falei. Foi depois do tempo. E é esse tipo de pulo aí que a gente precisa, esse pulo travadinho, porém foi depois do tempo. Vocês viram que é diferente? Não vão esquecer, pessoal, o pulo é diferente. O pulo de vela, quando ele vai respeitar, ele pula e fica paradinho, falando assim, ó. Ô Dirley, clica aqui, ó, eu vou retrair, clica aqui. Agora, quando dá aquela explosão de doido, retrai, ele tende a arrebentar de novo a taxa. Tá? Compreenderam? Entendi. E aqui a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado, porque o mercado está buscando a taxa de rejeição depois do tempo.
Então cara, o gráfico é simplesmente análise, é simplesmente cuidado. Você não vai acertar 100% das vezes, tá, pessoal? Porque a gente é humano. E mesmo, eu acho que mesmo que se tivesse uma máquina que conseguisse ler tudo, eu acho que também não acertaria 100%. Mas a gente consegue ter uma assertividade muito boa. E se a gente se atentar aos padrões que o mercado está fazendo, o que está respeitando e como está se movimentando. O mercado simplesmente é isso. Não tem muito lenga-lenga, não tem muito 9 horas para... O Lucas aí que participa mesmo da gente sempre com as lives, eu sempre falo, galera, ó, esse parzinho aqui tá bonito, esse aqui não tá bonito. E amanhã, Lucas, você vai ficar doido. Amanhã não, né? Hoje, né? A hora que a gente for pegar as operações, porque daí você vai começar a ver as coisas acontecer e vai falar, eu sei por que você pegou aquela entrada ali. Então, as coisas começam a se encaixar, aí você... Bom, pessoal, então eu vou encerrar, tá? Vou encerrar.